Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com a nossa aula 70 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos vendo aí razão e proporção. Na última aula, nós estudamos as propriedades P1 até P4, que estão listadas aqui. Ou seja, nós, admitindo como hipótese uma determinada proporção seja válida, valem estas propriedades aqui, ok? Bem, essas propriedades são muito úteis para nós resolvermos os exercícios envolvendo proporções aí. E nós demonstramos essas propriedades na aula de ontem. Como a aula de ontem foi mais teórica, hoje nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo essas propriedades para que vocês entendam aí a aplicação dessas propriedades. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer é o seguinte. Vocês vão ler aí embaixo. A razão das medidas de dois segmentos é 3/5. Achar essas medidas sabendo que a soma delas é 32 centímetros. Bom, então aqui nós temos os dados do problema. Nós temos dois segmentos que vamos chamar aqui de x e y. A razão entre eles é 3/5. Então o segmento menor está para o segmento maior, assim como 3 está para 5. E a soma das medidas dos segmentos é 32 centímetros. Então qual é a ideia? Como existe uma proporção e se fala aqui em soma, nós podemos pensar aqui na propriedade P1. Né? A propriedade P1 diz que A mais B sobre B dada uma proporção, né, é válida esta relação aqui. Então eu vou reproduzir esta proporção x sobre y igual a 3/5 que nós temos aqui. Bom, dada essa proporção, pela propriedade P1, a propriedade P1 nos diz o seguinte, que x sobre y igual a 3/5, que é a nossa hipótese, vai implicar esse fato, ou seja, que x mais y sobre x, por exemplo, é igual a 3 mais 5 sobre 3. Então eu usei, na verdade, esta parte da propriedade P1. Poderia ter usado esta parte também, daria a mesma coisa. Bom, x mais y sobre x, então no lugar de x mais y, nós substituímos por 32. Esta que é digamos, a estratégia aqui, né? Porque nós temos a soma 32 sobre x igual a 8 sobre 3. Então, com isso nós obtivemos uma igualdade de frações aqui, envolvendo apenas a incógnita x. E agora fica fácil, nós resolvemos aplicando a propriedade fundamental das proporções. Multiplicamos em cruz. 8x igual a 3 vezes 32. Deixamos indicada essa multiplicação, por quê? Porque o 8 passa dividindo. 3 vezes 32 dividido por 8. E é conveniente deixar indicado porque 32 dividido por 8 resulta 4. E aqui 1. E 3 vezes 4 é igual a 12. 12 centímetros é o segmento x, que é o segmento menor. Agora, nós poderíamos aplicar esta parte da propriedade P1 para obtermos uma equação aqui, uma igualdade, envolvendo y. E aí resolvemos para y. Mas não há necessidade de fazer dessa forma. Né? Podemos fazer de uma maneira mais simples, porque como nós sabemos que x mais y é igual a 32, e nós já temos que x é 12, então nós podemos substituir aqui 12 mais y igual a 32, pois o x é igual a 12. E este 12 vai passar para o outro lado subtraindo. Então nós vamos ter 32 menos 12, portanto y igual a 20 centímetros. Então nós temos aí os valores de x e y, então utilizamos a propriedade P1 ali. Bom, o nosso segundo exercício da aula de hoje aí vai ter a ver com a diferença, que é a propriedade P2. A diferença dos volumes de dois sólidos é 9 centímetros cúbicos. E a razão é 2/3. Achar os volumes. Então ele deu o seguinte, que a razão entre os volumes Bom, então os dados do problema são esses. A razão entre os volumes dos sólidos, o volume de um dos sólidos eu chamei de x e o volume do outro sólido eu chamei de y. Então o volume de um sólido está para o volume do outro sólido, assim como 2 está para 3. Esta é a proporção que ele falou no exercício. E ele diz o seguinte, que a diferença entre os volumes
9 centímetros cúbicos. Bom, nós estudamos na aula de medidas, né? Uma medida de volume, por exemplo, é centímetros cúbicos. Voltem para aquela aula se vocês não estão lembrados disso. Agora aqui tem um detalhe interessante. Alguns de vocês, no fazer esse exercício, vocês podem fazer, no caso aqui, x menos y, né? Aqui embaixo. Mas tomem cuidado, que fazendo isso, vocês vão dar um resultado invertido em termos de sinal aí. Por quê? Pelo seguinte, um resultado até incoerente com a realidade. Porque nós temos que ter consciência que o volume é uma quantidade positiva, né? Volumes são positivos. Portanto, quando nós escrevemos da forma x está para y, assim como 2 está para 3, como o x corresponde ao 2 e o y corresponde ao 3, isso significa que o y é o maior dos dois números. Então, na verdade, é y menos x que é 9. A diferença é y menos x que é 9. E x menos y, na verdade, seria menos 9, para que nós chegássemos em algo coerente. Então, é sempre importante analisarmos esta proporção e observarmos que o que está correspondendo ao menor número, ele é certamente a menor parte. E o que está correspondendo ao maior, ele é a maior parte. Por isso é que nós fazemos dessa forma. Bem, então aqui, feito esse comentário, nós podemos olhar aqui para a propriedade P2, justamente que ela tem a ver aí com a diferença. Bem, como é que nós fazemos aqui? Nós temos que x sobre y é igual a 2/3, ou seja, estamos diante dessa hipótese. X sobre y igual a 2/3. Pela propriedade P2, nós temos que x menos y, né? Vamos usar essa parte aqui. Então nós temos aqui que x menos y sobre y, x menos y sobre y, vai ser igual a 2 menos 3 sobre 3. Né? Então aplicamos a propriedade P2, agora aplicamos a primeira parte da propriedade P2. Agora notem o seguinte aqui. Aqui o que aparece é x menos y, mas o que nós temos aqui é y menos x. Como nós temos que substituir aqui x menos y, eu vou observar aqui que se eu multiplicar esta equação, esta igualdade por menos 1, né? Se eu multiplicar por menos 1, esta igualdade, nós vamos ficar com x menos y igual a menos 9. Né? Então, no lugar de x menos y, na verdade, eu vou substituir por menos 9. Então, nós vamos ficar com menos 9 sobre y igual 2 menos 3 menos 1 sobre 3. E daqui vem o seguinte. Multiplicamos em cruz, que é a propriedade fundamental das proporções. Então, nós temos menos y igual a menos 27. Já vou fazer direto essa multiplicação aqui. Ora, se menos y é igual a menos 27, então y é igual a 27 centímetros cúbicos. E, novamente, nós podemos aproveitar a partir desta igualdade mesmo. Como y é 27 e y menos x é 9, então nós temos que 27 menos x é igual a 9. Portanto, menos x é igual a 9 menos 27. E 9 menos 27 é menos 18, ou seja, menos x é igual a menos 18. Portanto, x é igual a 18 centímetros cúbicos. Ok? Então, nós fizemos aí as duas... achamos aí os dois volumes, né? Então, vejam que a proporção aqui, x está para y, assim como 2 está para 3, realmente, né? Se nós dividirmos aqui por 9 e aqui por 9, nós temos a proporção 2 para 3. E a diferença entre os volumes corresponde a 9 centímetros cúbicos. Okay? Então, assim, nós podemos aplicar a propriedade P1 e a propriedade P2. Nosso terceiro exercício vai ser o seguinte. Dividir o número 15 em partes proporcionais a 4 e 7. Bom, então nós temos aqui dois números, né? X e y. Nós temos que a soma desses números será igual a 15. E nós queremos dividir em partes proporcionais a 4 e 7. Então nós escrevemos da seguinte forma. X está para 4, assim como y está para 7. Então, quando se pedir para dividir em partes proporcionais 4 e 7, nós
fazemos dessa forma. Bom, então esses são os dados do nosso problema. E agora nós vamos usar a propriedade P3. Bom, a propriedade P3 diz o seguinte, que x está para y, x está para 4, assim como y está para 7, vai ser a mesma coisa que a proporção em que nós somamos os numeradores e também somamos os denominadores. Então aqui nós podemos fazer x mais y está para 4 mais 7. Como x mais y é 15 e 4 mais 7 é 11, então nós temos esta proporção aqui, ok? Bom, quando nós podemos esquecer essa do meio, porque ela só foi acessória para nós chegarmos nesse ponto, nós olhamos desta proporção para esta, por exemplo. Então nós temos x sobre 4 igual a 15 sobre 11. Ora, daqui nós temos o seguinte, quando nós aplicamos a propriedade fundamental, nós temos que 11x é igual a 4 vezes 15. Como 4 vezes 15 não é múltiplo de 11, nós podemos fazer essa conta diretamente. Então o x será igual a 60 sobre 11. E o nosso y, nós pegamos esta igualdade aqui. Y sobre 7 igual a 15 sobre 11. Nós fazemos a multiplicação. 11y igual a 7 vezes 15. E isso implica que y é igual a 17, 75, 35, 105 sobre 11. Bem, em vez de fazer dessa forma, nós poderíamos também fazer a diferença aqui, né? Como x é 60 sobre 11, substituímos aqui e acharíamos o y normalmente também, como nós fizemos nos exercícios anteriores. Mas aqui eu acredito que fique mais fácil pensar realmente nesta proporção aqui que já está montada, né? Bom, então aqui está uma aplicação da propriedade P3, ali que nós tivemos ali. Bom, para nós finalizarmos aqui, vamos fazer uma aplicação da propriedade P4 agora. Bom, o nosso problema aqui diz o seguinte, achar dois números proporcionais a 2 e 3, cujo produto é igual a 60. Bom, então aqui eu já esquematizei o problema, dois números proporcionais a 2 e 3, produto igual a 60. Cuidado que, usando essa mesma ideia da propriedade P3, nós poderíamos pensar que isso é igual a x vezes y sobre 2 vezes 3, né? Utilizando esta ideia aqui. Ou seja, nós somamos os numeradores, somamos os denominadores, por que não multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores? Mas a propriedade P4, ela diz diferente. Ela diz que o produto dos numeradores e dos denominadores, na verdade, é o quadrado da proporção que nós tínhamos. Então, isso não é verdade. Então, aqui, na verdade, o que nós vamos ter é o seguinte, que x vezes y sobre 2 vezes 3 é igual, por exemplo, a x ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ok? Então nós estamos aplicando a propriedade P4 ali. Bom, e aqui nós temos que o produto é 60, então nós temos 60 sobre 6 igual a x quadrado sobre 4. Multiplicando em cruz, nós temos que 6x quadrado igual a 4 vezes 60 x quadrado. 4 vezes 60 dividido por 6. Esse 6 passou dividindo. Esse 60 por 6 vai dar 10. Né? Então nós temos 4 vezes 10. Então x ao quadrado igual a 40. Lembrando aí que nós trabalhamos já com a raiz. Como é que nós extraímos a raiz? Né? Esse x ao quadrado é 40, portanto o x, aqui vem um detalhe. Como o x ao quadrado é 40 e um número, nós vamos ver melhor isso aqui quando nós estudarmos equação do segundo grau. Nós não estudamos ainda, mas já podemos adiantar esse ponto aqui. Quando um número ao quadrado, se esse número é positivo, então nós temos exatamente a definição da raiz quadrada. Ou seja, nós teríamos aqui a raiz quadrada de 40. No entanto, quando um número é negativo,
ele ao quadrado ele também se transforma em positivo. Então, na verdade, aqui surge aqui o mais ou menos, né? Ou seja, pode ser esse valor positivo ou esse valor negativo. Lembrando que nós estamos trabalhando com todos os números reais aqui, então nós não podemos esquecer do negativo aí também. Bom, para nós extrairmos o x, o 40 da raiz ali, nós podemos fatorar o 40 por 2. Vai dar 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Bem, para sair da raiz quadrada, este fator 2 ao quadrado, né? E aqui nós temos um 10 que não consegue sair da raiz quadrada. Mas esse 2 ao quadrado sai. Então, nós podemos escrever isso aqui como mais ou menos 2 raiz de 10. Então, o nosso x é mais ou menos 2 raiz de 10. Como nós temos essa proporção, né? Então nós percebemos que x está para 2, x e y estão na proporção de 2 para 3. Como nós temos que x é 2 raiz de 10, mais ou menos 2 raiz de 10, então o y será mais ou menos 3 raiz de 10. Ou seja, para o x igual a 2 raiz de 10, corresponderá o y igual a 3 raiz de 10. Para o y igual a menos 3 raiz de 10, corresponderá o x igual a menos 2 raiz de 10. Vou deixar para vocês pensarem nesses detalhes finais aqui, ok? Mas aqui vocês veem uma aplicação da propriedade P4 ali. Claro que se o problema tivesse restrito só aos valores de x e y positivos, a solução seria apenas 2 raiz de 10 para o x e 3 raiz de 10 para o y, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido essa matéria. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Terei o maior prazer em esclarecer, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau!